meu amigo vascaíno. Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar muito aí sobre a situação de reforços, anúncio de Felipe Coutinho aqui no Vascão da Gama. O contrato já está assinado. Olha, temos avanços e mais avanços no tocante a reforços chegando aqui no Gigante da Colina. E, meus irmãos, o seguinte, não é qualquer reforço, é reforço que chega para pegar a camisa do Vasco da Gama, ser titular, para que o Vasco venha conquistar coisas muito maiores aí neste campeonato brasileiro. Vamos falar muito aí também sobre Vasco da Gama e Corinthians. Hoje é dia de quebrar esse jejum aí. O Vasco da Gama favoritaço para essa partida. Vamos falar também sobre essa situação aí que a Justiça ontem determinou a penhora de 10% das ações da Vasco SAF, certo? E fez uma penhora online ali no valor ali de 3 milhões de reais, tá? A gente vai explicar porque a gente teve novidades também com relação a isso, perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. O vídeo está imperdível, a gente vai falar aqui sobre a assinatura de contrato do Coutinho, que já aconteceu, e outros reforços aqui impactantes. Acompanhe até o final. Vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Corinthians aqui, porque hoje o Vasco da Gama vencendo entra aí na Copa Sul-Americana. E quem diria, hein? O Paiva simplesmente em 5 jogos disputou 15 pontos, conquistou 10, e o Vasco está com um aproveitamento aí de Libertadores nas mãos aí do Paiva. O Paiva que vai contar aí com o retorno aí do Maicon, do Piton, do Hugo Moura e do David, né? Todavia o Paier novamente será desfalque aí para o Vasco da Gama. Ontem o nosso querido Estrela passou ali por cirurgia no joelho, simplesmente não atua mais esse ano aí com a camisa do Vasco, certo? Então a gente deve ter um time aí muito modificado para esse jogo aí contra a equipe do Corinthians, hoje às 19 horas da noite, perfeito? Bom, meus amigos, o seguinte, vamos falar aqui sobre essa situação na justiça aí, porque a justiça ontem determinou a penhora de 10% ali das ações da Vasco SAF em poder do clube associativo. E houve também uma varredura nas contas ali do clube associativo ali de 3,5 milhões de reais. Bom, isto por conta de responsabilidade do Jorge Salgado, que deveria ser preso, isso tinha que sair do dinheiro dele. Ele simplesmente contratou um escritório de advocacia, tá, para prestar serviços para a 7771, certo? E ele não colocou essa dívida aí no montante aí dos 700 milhões. De forma proposital, parcelou para que 2 parcelas caíssem no colo do Pedrinho e o Pedrinho fosse aí totalmente prejudicado, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a situação da justiça, porque é importante falar sobre isso, mas o mais importante é que o Vasco está encontrando solução para isso, tá? Nas próximas 72 horas aí, o Vasco vai chegar a um acordo com esse escritório de advocacia para reaver aí as ações, perfeito? A decisão judicial está aqui, conforme eu estou colocando para vocês, perfeito? Bom, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços aqui no Vasco da Gama. E vamos começar falando aqui sobre a situação da chegada do Emerson Rodrigues, né? Jogador que chegou ontem aqui no Rio de Janeiro, chega por empréstimo, estou colocando muita fé nesse atleta, muitas pessoas dizendo que pode ser o novo John Arias, certo? Um jogador aí que foi muito bem
nos jogos contra o Flamengo, na Libertadores da América, e é um jogador que tem muito recurso, que chega ali para disputar vaga com o Adson. Com o Adson, Laureano, sim, porque é um jogador que tem muita qualidade técnica, um jogador que não continuou lá no Milionários por conta aí do valor estipulado, né? 2 milhões de euros, né? É muito dinheiro para a realidade dos colombianos, tá? Mas é o seguinte, vamos começar falando aqui sobre essa situação do Felipe Coutinho. Pessoal, olha só, o anúncio é mera formalidade, pessoal. O importante é o Felipe Coutinho estar registrado, certo? O que coloca o Felipe Coutinho com condições de jogo é o registro dele na CBF. O atleta ontem foi pré-registrado, tá? O registro não poderia ter acontecido ontem, porque ontem era dia 9, perfeito. Ontem era dia 9, a janela ainda não estava aberta. O anúncio e o registro do Felipe Coutinho deve acontecer ainda hoje, tá? A gente não vai estipular aqui o horário de forma irresponsável. Informação que chegou é que o contrato do Felipe Coutinho já está aí assinado, está tudo ok com o Vasco da Gama. Então, chance zero aí do Coutinho simplesmente não ser atleta do Vasco. Contrato assinado, pré-registrado, tá? O anúncio é só uma formalidade. Bom, o seguinte, tendência é que o Felipe Coutinho tenha condições já de jogo para a partida do dia 17 contra o Atlético Goianiense, certo? No dia 13, lá em São Januário, o Vasco já está preparando a festa. Ontem tinha muitas situações de som chegando lá em São Januário, né? E vai ser uma festa muito bonita para receber o nosso cria depois de 14 anos aí, certo? E o seguinte, a gente também vai colocar aqui para vocês a imagem, né? Ontem tinha uma aparelhagem de som sinistra lá em São Januário. Vai ter festa nessa porra aí. Caralho, aparelhagem pra caralho, viado. Isso é tudo pro Coutinho? Aí. Parece até show do Justin Bieber, do Bruno Mars, né? Porra, uma estrutura lá muito grande para fazer essa festa. Perfeito? O seguinte, pessoal, a gente segue falando aqui sobre a chegada do Souza e também do Alex, tá? Os dois jogadores serão apresentados aí junto com o Felipe Coutinho, estão acertados com o Vasco da Gama. O Souza chega para ser titular do Vasco da Gama, está muito empolgado, bem condicionado fisicamente, assim como o Alex Teixeira, tá? Porque o Alex Teixeira, ele está tratando esse retorno dele como se fosse aí a estreia dele como profissional aí do Vascão da Gama. Perfeito, pessoal? Sobre outras situações de reforços aí. A situação do André Ramalho, tá? Foi uma informação que veio ontem do craque Neto. As coisas que o Neto fala, a gente não leva muito em consideração. No outro dia, o Neto colocou o Pombo no Vasco da Gama. Mas essa situação do André Ramalho, o Vasco, tudo que tem que fazer para poder contar com o atleta, o Vasco fez. Um salário de R$ 600 mil por 2 anos. Se o Corinthians entrou aí na negociação e o Corinthians está pagando R$ 800 mil ao atleta, eu acho que o Vasco, gente, sinceramente, não tem que cair no leilão, não. Está errado de cair em leilão. Um zagueiro não vale isso. E não é porque é um bom zagueiro que a gente vai fazer loucura. Porque com esse valor aí, a gente traz 2 zagueiros. O que está no alcance do Vasco, o Vasco poder fazer com relação ao André Ramalho, o Vasco está fazendo. Sobre a situação aí do Andrés Vombergar, um jogador que pode ser anunciado a qualquer momento aí pelo Vasco da Gama, certo? As negociações estão em fase ali final, falta ali a troca ali de documentos ali com o Ittihad Calba, certo? O Pedrinho fazer esse anúncio aí, o Pedrinho que negociou essa situação com o Andrés Vombergar, que é um bom atacante, né? Tem um porte ali idêntico ali do nosso Vegete, faz muito gol de cabeça. E 2 negociações que estão ali.
em estágio embrionário, e o Vasco vai fazer de tudo para poder trazer, é Gustavo Cuejá e o Renier. O Gustavo Cuejá, o Vasco da Gama namora com o atleta desde o começo do ano. Internamente, o Pedrinho entende que pode fazer ali um esforço para poder trazer o atleta, tá? E se for oferecido ao Gustavo Cuejá aquilo que foi oferecido no meio do ano, certo? Ele vai ser atleta do Vasco da Gama, independentemente da situação aí envolvendo o Souza, assim como a situação do Reinier, tá? Que o Vasco aí estuda a possibilidade de fazer um empréstimo junto ao Real Madrid ali. Então, cara, muitas coisas acontecendo. Cara, se associem, porque o Pedrinho está fazendo das tripas corações aí. Existem planos lá do sócio, o gigante, no valor de R$ 12 mensal. Ajuda o Vasco, porque a gente está vendo um esforço de trazer aí atletas bons e para resolver o problema do Vasco. Agradeço aí pela sua atenção, comemora, é o fim da espera e reforços aí, a janela está abrindo hoje, serão anunciados. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!